paz, irmãos. Eu me chamo Joara, sou consagrada com promessas temporárias no Carisma, como comunidade de vida, e tenho votos temporários no celibato pelo reino dos céus, pela bondade e misericórdia de Deus e grande alegria minha. Eu vim partilhar um pouco aqui para vocês como foi o meu processo de discernimento, de escuta, mas também de a grande descoberta, da alegria de descobrir que Deus me chamava ao celibato, que Deus me queria como celibatária. Então, antes de ingressar na comunidade, eu tive um namoro longo, bem duradouro, onde, como todos os nossos relacionamentos humanos, nos faz nos conhecer e também conhecer os outros, nos permite trilhar este grande processo de autoconhecimento, mas também de conhecimento do outro. E neste processo de autoconhecimento também nos permite nos ferir e nos permite ferir aos outros. Mas não foi feridas e traumas drásticos e dramáticos a ponto de me fechar e de anular a grande beleza do matrimônio na minha vida, Até então, até mesmo antes de descobrir meu chamado vocacional, ao carisma, Shalom, eu achava que simplesmente tinha acontecido o término, Como a gente sabe que todos os namoros, eles foram feitos para terminar, seja para terminar tendo um fim ou para terminar no matrimônio, no matrimônio sacramento, no sacramento do matrimônio. E aí eu achava que ele tinha terminado porque precisou ter um fim e me abrir a outros relacionamentos e tudo, mas esse outro relacionamento não aconteceu, Um bom tempo depois, um bom tempo mesmo, foi que eu tive a minha experiência com Deus dentro do carisma, no acampamento de jovens, no Acampes, na minha missão de origem, em Teresina, no ano de 2014, em janeiro de 2014. E em 2015 eu fui jovem em missão e neste tempo de jovem em missão já ingressei no postulantado. E no ano do meu postulantado eu tive uma grande graça de morar com um casal da comunidade de vida que tinha uma família belíssima, maravilhosa, com vários filhos. E ali eu pude tocar de uma forma muito concreta, muito forte, na grande beleza do matrimônio, Mas quanto mais eu via a beleza do matrimônio nas ofertas deles, escondida, mas nem tanto, porque eu era bem próxima deles e bem próxima à casa deles, Eu ia muito e frequentava muito a casa deles, eu ia muito para lá para ficar com as crianças, para ajudar a esposa, para ajudar com as crianças, para brincar com elas e tudo. Então, as ofertas deles eram escondidas, mas algumas que eram escondidas para toda a casa comunitária eu acabava tocando um pouco mais, tive essa graça de ir tocando um pouco mais, Mas ao mesmo tempo eu ia me sentindo de uma forma muito simples, muito atraída por Deus, E aquilo ali eu não ia entendendo, porque de uma forma muito natural eu ia me sentindo muito apaixonada por Deus, E até então eu achava que tudo fazia parte do processo natural de todo postulante da comunidade de vida que está passando pelo tempo do celibato formativo, E enfim, e aí fui para o discipulado, continuei no celibato formativo, claro, como todo discípulo de primeiro ano. E aí dentro ainda da casa de formação, este casal que eu morei no postulantado foi de férias para a casa dos pais dele no Ceará e eu fui ficar uma semana com eles, E que não é normal, Um discípulo sair da casa de formação para ficar uma semana fora da casa de formação, de férias,
para ajudar, né, com o cuidado das crianças, para eles descansarem mais, mas também para eu conviver com eles, né? E aí eu fui para esta semana sem muitas expectativas, mas aí eu rezando, e aí Deus falava, né, que Ele queria já suscitar no meu coração que eu me abrisse, que dali eu colheria muitos frutos de eternidade para aquilo que ele queria me criar, né? Então eu fui cheia de expectativas, porque eu tinha certeza que Deus ia falar do meu estado de vida, porque Ele já estava começando a me inquietar com algumas coisas, né? Eu não estava aberta, porque eu estava vivendo um celibato formativo, né? Mas eu queria descobrir a vontade de Deus. Esse era o processo da época, né? E aí eu fui, e quanto mais eu convivia lá com eles, com a família deles, com as crianças, vendo as ofertas, aquele amor ovativo entre eles como casal, deles com as crianças, o amor apaixonado deles pelo carisma, o amor deles por Deus, e toda aquela beleza do matrimônio, eu ia me sentindo altamente atraída e apaixonada por Deus. Eu disse assim, Senhor, mas o que é isso, né? Tudo parece tão incoerente para minha grande sabedoria humana, né? Mal sabia eu, né, que já eram as pinceladas de Deus. E aí quando foi no meu D2, eu permaneci no meu celibato formativo. E aí continuou essa obra de atração e de sedução de Deus e de apaixonamento e tudo, né? E aí quando foi depois de muitas lutas, eu tô contando tudo muito pincelado e muito por cima, né? Porque não tem como eu aprofundar aqui, né? E aí depois de muita resistência minha, eu resolvi ceder, né? Eu disse assim, Senhor, eu não consigo mais lutar contra Ti, né? Se hoje você pode falar o que você me quiser, né? Para aquilo que tu me quiser, você pode falar o que você quiser. E aí Ele foi me fazendo fazer memória de todas essas coisas, né? E várias outras, né? Eu disse assim, meu Deus, durante toda a minha vida, de fato, eu fui preparada para casar, né? Eu fui preparada para trilhar o caminho do matrimônio, né? Eu fui preparada para descobrir a beleza do matrimônio, né? Venho de uma família onde os meus pais têm uma família, a minha família meu Deus, é um referencial para mim, né? Meus pais, o matrimônio dos meus pais é belíssimo, é um testemunho para mim. Mas não foi aquilo, né? Quanto mais eu olhava para os casais da comunidade, para os casais santos fora da comunidade, mais eu me sentia atraída e apaixonada por Deus, né? E até que um dia eu cheguei à conclusão que, de fato, eu só seria feliz vivendo este amor apaixonado para sempre com Deus, né? Com o Cristo, né? O Cristo crucificado. E com Ele, junto com Ele ressuscitado também. E assim, não tem, na minha história do celibato, não tem nada assim muitos sinais de Deus, né? Até porque o único sinal foi dado a Jonas. Mas assim, não tem muitos sinais, muitas palavras, muitas moções, não. Foi simplesmente uma obra de sedução e de atração de Deus, onde Ele foi me fazendo, preenchendo mesmo assim o meu coração e me fazendo ser saciada por Ele, né? Eu não via, à medida que eu ia me deparando com todas as coisas que eu ia vivendo, eu não conseguia perceber na minha história, eu ver o meu coração dividido com outras coisas, né? Dividido com a beleza de ter uma família, dividido com a beleza da criação dos filhos, mas simplesmente totalmente disponível a estar em vista do reino na vinha, né? E esse foi o principal ponto de discernimento, né? Foi a parar e ver. Eu não me vejo vivendo assim, né? Mergulhada na beleza do matrimônio, com o amor entre os esposos, o amor entre os filhos, nessas ofertas. Mas eu me vejo neste amor totalmente disponível
para o reino de Deus, né? E outra coisa que parece clichê, mas que para mim foi muito significativo, foi o dia que eu recebi a minha resposta, que eu faria os primeiros votos no celibato, que foi quando na revista Escuta vai falando, né? A revista Escuta Pentecostes do Amor, né? A revista Escuta Azul, que ele diz que o Senhor desejava levantar jovens ao celibato pela intercessão de São Francisco de Assis, né? Jovens que se sentissem fracos, pequenos, mas que confiassem na graça de Deus, que iriam corresponder a esta fidelidade. E a minha resposta saiu eu recebi a resposta que faria os primeiros votos no celibato justamente no dia de São Francisco de Assis. E eu sempre vi, assim, sempre foi uma presença muito marcante na minha história de vida, a presença de São Francisco de Assis, né? E eu nunca tinha feito o link com o meu estado de vida, né? Mas bendito seja Deus, né? Que Ele vai revelando os seus prodígios aos poucos, né? E alguns deles nem vão ser revelados. E aí eu costumo dizer que pela falta de grandes sinais, de grandes moções, de grandes ofertas e tudo, né? Eu sou celibatária por opção, né? Não foi por falta de opção, pelo contrário, sou celibatária por opção, porque eu optei por fazer a vontade de Deus, optei por ser aquilo que Deus pensa de mim. E sou muito feliz, sou muito grata, me sinto muito realizada, não é bem realizada, mas assim, me sinto muito completa e saciada por Deus, tendo hoje o meu estado de vida concretizado como celibatária pelo reino dos céus, ainda que com votos temporários, mas que com desejo da eternidade, com desejo dos perpétuos, com desejo do céu e já vivendo o céu aqui na terra. Deus abençoe. Conte com as minhas orações e peço que rezem também para que eu seja fiel até o fim. Deus abençoe, Shalom.